Bom, boa tarde a todos e todas presentes aqui no nosso auditório, também online. Bom, hoje acho que a gente não precisa de apresentações, né? É uma continuidade de ontem. Vou passar direto a palavra ao professor Paulo Conrado. Muito bem, boa tarde. Obrigado, viu, Renato? É um prazer estar com os amigos novamente. Eu tinha deixado ontem em aberto dois macrotemas que envolvem parte das perguntas que foram feitas. Eu vou procurar trabalhar com esses temas, em princípio, e depois, na sequência, abordar as questões mais microscópicas, digamos assim, que aparecem nas questões que foram previamente apresentadas, até para a gente cumprir a meta do curso, que é trabalhar de maneira customizada, não é, Renata? A partir das perguntas que foram previamente endereçadas pelos Mas participantes. aí deixa eu fazer um tempinho para perguntas, né? Depois, enfim, Eu acredito que, dá que a tudo gente certo. consegue, com a velocidade aqui turbinada, a gente consegue chegar lá. Mas eu gostaria de começar conversando aqui com os amigos sobre a questão da estruturação do polo passivo das execuções fiscais, e nós temos algumas perguntas em torno disso. Eu não vou aqui apresentar essas perguntas literalmente, mas os amigos que as formularam seguramente vão vão se identificar com as nossas proposições a respeito do assunto. Não é? A composição do polo passivo do processo de execução fiscal se dá à luz do artigo 4º da Lei 6.830, e esse dispositivo, no seu inciso 1º, anuncia o óbvio dos óbvios, né, que é sujeito passivo da execução, o devedor. Devedor entendido, né, vocábulo entendido na sua perspectiva formal. Devedor é o sujeito que vem apontado como tal na certidão de dívida ativa. Não é por outra razão que ela, a certidão de dívida ativa, faz parte integrante da petição inicial, porque ela identifica o objeto e os sujeitos da lide. Muitas vezes, a CDA deriva de um processo administrativo em que houve debate a respeito de sujeição passiva. E isso pode nos trazer dúvidas a respeito da correção ou não desse atributo que vem colado à pessoa que tem o seu nome ali gravado na CDA. Mas, por premissa, a legitimidade formalmente se apresenta a partir da leitura singela da certidão de dívida ativa. Não obstante isso, pelo menos no plano tributário, nós temos um outro inciso dentro do artigo 4º da 6.830, que é bastante importante, o inciso 5º, que faz referência ao responsável tributário, como legitimado passivo, tanto quanto o devedor. Pensemos, no entanto, que esse legitimado passivo, que recebe esse atributo em função do inciso 5º, não é considerado devedor nos termos formais da CDA, porque se determinado sujeito tem a sua condição de responsável tributário apurada administrativamente numa diligência externa feita pela Receita Federal por hipótese, além da lavratura do auto de infração, além do lançamento de ofício, a gente também tem administrativamente a produção de um documento atributivo de responsabilidade, porque isso é apurado administrativamente. Todos esses elementos são reportados para a CDA. E aí nós teríamos uma figura, ou melhor, um instrumento, um documento com uma composição híbrida. A CDA anunciaria desde sempre como devedores aquele sujeito que é contribuinte e aquele que é responsável tributário. E aí eu poderia pensar, mas então ele é legitimado porque é responsável? Não, ele é legitimado porque ele é devedor, porque tem o seu nome gravado na CDA. É importante o inciso 5º do artigo 4º, quando, destacadamente da posição do devedor, atribui ele legitimidade ao responsável tributário, quando a responsabilidade é apurada incidentalmente.
quando ela é apurada após a produção da certidão de dívida ativa. Isso, no mais das vezes, acontece no ambiente jurisdicional. Nós já estamos mais do que habituados com um vocábulo que foi construído pela jurisprudência, me refiro aqui à palavra redirecionamento, que serve precisamente para designar esse fenômeno processualmente definível como formação de litisconsórcio posterior. A ação é proposta contra o devedor, a pessoa que tem o seu nome gravado na CDA, e no curso da lide, em função de eventos que tais, como aquele que vem preconizado na súmula 435 do STJ, em função da apuração desse evento, é atraído para o polo passivo um sujeito que até então era considerado terceiro estranho ao processo. Só que ele ingressa no processo como parte passiva, porque tem legitimidade outorgada pelo artigo 4º. A jurisprudência convencionou chamar esse fenômeno de redirecionamento, mas do ponto de vista da técnica processual, seria mais adequado nós falarmos de formação de litisconsórcio ulterior, que é motivado em função de algum evento revelador de responsabilidade tributária. Por que esses sujeitos são alocados via redirecionamento no polo passivo da execução fiscal? Nós temos que pensar que o processo de execução fiscal ele não é posto para falar sobre o direito creditório da fazenda. O direito creditório da fazenda, por presunção, vem vestido de legitimidade desde sempre pelo fato de estar lá identificado na certidão de dívida ativa. O processo de execução se presta à realização no mundo fenomênico desse crédito. Para isso, eu preciso invadir o patrimônio do sujeito passivo. Se eu não tenho patrimônio no sujeito passivo devedor, eu busco patrimônio no sujeito passivo responsável. Então, vejam, a responsabilidade tributária é uma ponte que nos conecta à responsabilidade patrimonial, que é o que efetivamente se pretende seja aflorado através do processo de execução fiscal. E aí nós caímos numa situação muito curiosa. Nós podemos e devemos admitir por premissa que todo responsável tributário tem, por derivação, responsabilidade patrimonial. Mas essa seria uma via de mão dupla para alguém ter responsabilidade patrimonial em relação a determinado crédito tributário, para alguém responder patrimonialmente em função de determinado crédito fazendário, ele teria sempre que ser previamente reconhecido como responsável tributário? A resposta a essa pergunta, a princípio, e aí vejam, eu estou apenas fazendo colocações para os amigos, interpretem, cheguem aí às posições críticas que julgarem as mais apropriadas. Mas, em princípio, a resposta seria negativa. Todo responsável tributário tem responsabilidade patrimonial, mas para que se apure a responsabilidade patrimonial, nem sempre é preciso o prévio reconhecimento de responsabilidade tributária. É possível que terceiros, despidos de legitimidade, quem tem legitimidade formalmente falando, segundo a lei, eu não estou falando segundo o estándar pessoal, segundo a vontade do julgador que está querendo resolver as coisas de maneira translocada, lá Sylvester Stallone. Eu estou falando de coisa baseada na lei. Quem tem legitimidade passiva, devedor, pessoa que tem o nome gravado na CDA, responsável tributário. Essas são as pessoas cujo patrimônio seria atingido pelo braço expropriatório do Poder Judiciário via execução fiscal. Todos os demais sujeitos que estão fora desse conceito são considerados terceiros. Podem ter o seu patrimônio atingido para satisfação de determinado crédito? Podem. E nós temos experiências há muitos anos, isso não é uma novidade que foi instalada com o Código de Processo Civil de 2015, basta que nós lembremos do fenômeno da fraude à execução. Quando o devedor aliena na pendência do crédito o seu patrimônio,
e ele, naturalmente, o patrimônio está na mão de terceiro, é possível a decretação da fraude. Agora, veja, você decreta a fraude para colocar no polo passivo o terceiro adquirente? Não, ele não entra no polo passivo, porque ele não tem legitimidade passiva, mas você desconsidera a operação feita para buscar o patrimônio que se encontra com esse terceiro. Então, vejam, responsabilidade patrimonial recaindo nos ombros de terceiro não é novidade, é algo que se apresenta desde sempre no nosso sistema. O que acontece mais contemporaneamente? Aquelas operações estruturadas sobre as quais nós falávamos anteriormente, aquelas estruturações societárias realizadas de maneira fraudulenta, na intenção de fazer o deslocamento do patrimônio para terceiras pessoas. No mais das vezes, pessoas jurídicas terceiras ficam retendo o patrimônio daquele que seria o devedor. Eu olho para o caso concreto e, dependendo da minha visão a respeito das disposições do CTN, eu posso chegar à conclusão de que esse terceiro não é responsável tributário. Eu já lhes disse ontem que, na minha particular visão, essas empresas que participam dessas composições fraudulentas são responsáveis tributárias por solidariedade com base no artigo 124. Agora, existe a tese muito forte, doutrinariamente falando muito forte, segundo a qual o artigo 124 do CTN não revela por si só uma hipótese de responsabilidade tributária. Então, para aqueles que entendem que o 124 não nos leva à responsabilidade tributária, nós estaríamos, para aqueles que pensam dessa forma, somos automaticamente tirados do inciso 5º do artigo 4 da 6.830. Não estamos falando de um responsável tributário, estamos falando de um terceiro cuja conduta, semelhante àquela simplesinha lá do adquirente descuidado, o sujeito que compra coisa sem verificar se o vendedor tinha ou não tinha alguma coisa na sua capivara. Essa situação é tal qual. A única coisa que muda são os adereços. A gente olha para os casos de grupo econômico e vê um grupo econômico, mais uma vez, lembrando aos amigos, a gente usa a expressão porque ela se consagrou, né? Infelizmente, ela se consagrou como tal. Mas imaginemos sempre que nós estamos falando de uma situação fraudulenta, de uma situação com simulação, etc. Esses terceiros que participam dessa estruturação têm o seu patrimônio afetável pela atividade executiva. Vejam, quem pensa que isso não é responsabilidade tributária, olha para esse sujeito e não vê nele um potencial litisconsorte passivo, o vê como terceiro, cujo patrimônio vai ser atingido. Agora, como é que você faz para atingir o patrimônio de um terceiro? O Código de Processo Civil de 2015 deu resposta para isso, criando uma modalidade de intervenção de terceiros chamada de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Você desconsidera a personalidade jurídica não para atribuir a esse terceiro sujeito a condição de réu, a condição de sujeito passivo, a condição de executado. Você desconsidera a personalidade jurídica dele para que o seu patrimônio seja afetado pelo braço expropriatório derivado daquele processo de execução onde ele não figura. É como se o patrimônio dele se amalgamasse ao patrimônio do devedor que está lá figurando no processo. Isso significaria que nós não teríamos essa terceira pessoa inserida no polo passivo da execução? Me parece que não. Ela não é sujeito passivo, ela não tem legitimidade para estar na execução. Por isso, a necessidade de abertura na dicção do Código de 2015 de um processo autônomo a despeito de
categorizado como intervenção de terceiro. Nós estamos falando de um processo autônomo que tem contraditório, ampla defesa e decisão final a respeito da possibilidade ou não de se reconhecer o evento revelador da responsabilidade patrimonial. E tanto é assim, me parece, meus caros, que o Código de Processo Civil diz textualmente que a decisão que resolve o incidente torna insubsistentes as operações patrimoniais que envolveram os atingidos. Me parece que essa é uma pista bastante clara de que a pretensão do IDPJ é de cunho exclusivamente patrimonial e não propriamente atributiva de legitimidade passiva. Isso traz para nós consequências bastante severas e que são, infelizmente, colocadas fora do ângulo de visão, estão numa espécie de periferia, a gente não enxerga direito, porque, vejam, uma das possibilidades mais intensamente aplicadas pelas fazendas para fins de satisfação do seu crédito está fora, uma das possibilidades está fora do plano da cobrança direta. Cobrança direta, leia-se, afetação de patrimônio, expropriação direta de patrimônio. Vejam, a par disso, a existência do processo de execução em si gera um desconforto para o executado. Por isso, as demandas incessantes no sentido de se obter suspensão de exigibilidade do crédito para obtenção de CND. Isso, naturalmente, vai acontecer com quem está no polo passivo, mas um terceiro que tem contra si apetrechado um IDPJ está no polo passivo da execução? Me parece que não. Não, pelo menos, para essa finalidade de provocar esses incômodos que nós chamaríamos, né, na linguagem do dia a dia, de cobrança indireta. Eu não poderia protestar o título, a CDA, considerando essa terceira pessoa, mesmo que o IDPJ seja resolvido, porque você não resolve o IDPJ para colocar esse terceiro no polo passivo, senão nós estaríamos descaracterizando a figura como modalidade de intervenção de terceiro. Nós estaríamos transformando aquilo que o código chama de intervenção de terceiro em um mecanismo de formação de litisconsórcio. É possível chegar a essa conclusão? Mas desde que a gente interprete o Código de Processo Civil abstraindo-se a natureza que ele escancaradamente deu ao IDPJ, que é de intervenção de terceiros. Pois bem, o cenário que nós temos montado a respeito desse assunto, particularmente aqui na terceira região, é um cenário bastante tumultuado. Não é? É como se as alas do desfile de escola de samba estivessem todas misturadas, não é? Porque nós temos um IRDR que foi instalado a pedido da Fazenda, e eu quero crer que a Fazenda Nacional, até hoje, né, o procurador que deliberou no final pelo apetrechamento desse RDR, ajoelhe no milho diariamente, né, pela formulação absolutamente equivocada de estratégia, porque foi um tiro de canhão no pé, apetrechou o IRDR na expectativa de que o tribunal dissesse que IDPJ não serve para execução fiscal. E obteve uma resposta cuja compreensão demanda a elaboração de um quadro sinótico de várias páginas. E hoje nós vivemos num ambiente em que talvez nós estejamos nos encaminhando para uma solução, porque finalmente a solução desse DPJ se nacionalizou, se encaminhou, melhor dizendo, para a nacionalização, porque nós tivemos a afetação do tema no STJ. E vejam, meus caros, agora eu vou só abrir uma nota de rodapé muito rápida, como, de fato, o IRDR é um instrumento que não pode ser usado de maneira pródiga, especialmente no âmbito da Justiça Federal.
Os IRDRs naturalmente são decididos pelas cortes locais, só que nós tratamos, no âmbito da Justiça Federal, de temas nacionais. E vejam que coisa curiosa. Imagine se a estratégia da PFN fosse instalar 6 IRDRs, um para cada região. E aí nós teríamos, então, 6 decisões vinculativas potencialmente diferentes para cada uma das regiões, e o Código de Processo Civil talvez tenha cometido um vacilo de não estabelecer uma regra de reexame obrigatório da decisão tirada pelo tribunal. Nós ficamos sempre na dependência do aparelhamento de um recurso especial. Naturalmente, nesse caso do IDPJ, felizmente, o recurso especial veio, o tema foi reconhecido, afetado, então está tudo em ordem. Agora, imaginem, meus caros, se não tivesse acontecido esse recurso especial. Nós estaríamos trabalhando numa sintonia, enquanto a 4ª região, que também trabalhou com o tema, está trabalhando com outra sintonia, sendo que as empresas estão espalhadas pelo país todo. Isso é uma pista muito clara, me parece, de que o IRDR nasceu para tratar de temas locais, um locus muito apropriado para o desferimento de IRDR é TJ, em matéria tributária, lidando com regras de ICMS locais, regras de ISS locais, sem esse efeito respingador sobre outras paragens. Não é? Mas isso fica aí apenas como uma sugestão para que meditem também a respeito do assunto. Pois bem, composição do polo passivo em execução fiscal, ou melhor, o incremento do polo passivo em execução fiscal dar-se-ia basicamente por esses 2 braços. O redirecionamento, que significa, basicamente, formação de litisconsórcio de maneira direta, mediante produção de prova a cargo do interessado, a fazenda, ou essa prova é produzida de maneira direta, ou ela é produzida à custa de presunção, caso clássico da súmula 435, em que a fazenda não prova nada, ela parte de uma presunção deferida pela súmula 435, ou então acontece pela via do IDPJ, só que a via do IDPJ, lembrem-se sempre, ela teria sido forjada pelo legislador não propriamente para fins de ampliação do polo passivo, senão para fins de ampliação do espectro de responsabilidade patrimonial. Eu lhes diria, em conclusão desse assunto, que, em reforço, que todo responsável tributário tem responsabilidade patrimonial, mas nem sempre a responsabilidade patrimonial depende da prévia detecção de responsabilidade tributária. Terceiros há, especialmente nesses casos, que envolvem comportamento reputável como ilícito, societariamente ilícito, comportamento que envolvem simulação, que envolvem fraude e que, obviamente, precisam ser provados pela Fazenda. Nessas hipóteses, nós teríamos a ampliação do espectro da responsabilidade tributária. Para não não aparentar uma contradição na narrativa que eu estou fazendo desde ontem, né? Eu não sou adepto dessa tese. Me parece que os casos de simulação, fraude, esses casos que nós apelidamos de grupo econômico irregular, são casos que nos levam para o artigo 124. Porque o comportamento reprimível através da atribuição de responsabilidade solidária, tida como tributária, é o comportamento que leva à incobrabilidade. Em tempos atuais, não me parece que a gente tenha que dizer fulano é responsável solidário porque ele participou ou coparticipou do fato gerador. Isso é compreendido por qualquer neófito em direito tributário. Está no primeiro ano, já vai entender isso. Eu tenho 2 proprietários de imóvel, os 2 vão responder pelo IPTU, natural, os 2 estão realizando
o fato gerador. Mas vejam, nós estamos vivendo tempos, desde quando o STJ decidiu, no sentido que decidira lá, produzindo a súmula 435, em que as coisas vão além da realização do fato gerador. Realizou o fato gerador, tem que pagar o tributo. Ok, mas se não pagou o tributo e assume um comportamento que torna incobrável o crédito, o que você faz? Nada, absolutamente nada. Vejam, nos parece que há um sentido lógico nesse elástico que foi colocado no artigo 135.3, que é a base da súmula 435, e esse mesmo elástico, se vale lá, talvez valha também no artigo 100, em relação ao artigo 124. Mas isso está por ser decidido. Num sistema de precedentes como o que nós vivemos hoje, nós sabemos que, em última análise, essa questão de interpretação pura de norma, 124, para em pé sozinho ou não, é uma questão que tem que ser decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi decidida ainda, de modo que nós, que analisamos apenas os fatos, ficamos divididos em relação à atribuição da consequência jurídica. Mas me parece, meus caros, que existe já um consenso formado no sentido da relevância, da preponderância, da soberania do aspecto fático por detrás disso. O que você vai fazer com as conclusões a respeito da análise dos fatos, se vai autorizar o redirecionamento direto, dando essa interpretação mais forte ao 124, e aí a gente tem o parecer COSIT, que eu já referi ontem, da Receita Federal, como um suporte muito interessante nesse aspecto, né? Ou se você vai para o caminho do IDPJ, é outra história, tá? Existem esses dois caminhos. Eu acredito que a visão que nós podemos hoje ter de uma maneira bem enxuta, resumida, direta, especialmente para aqueles que precisam explicar o sistema brasileiro, né? Às vezes é bastante complicado, né? Explicar para um empresário, para um empreendedor, para alguém que é usuário do sistema ou que sofre os efeitos do sistema. É difícil explicar como é que as coisas operam, né? Mas o quadro geral, sinteticamente, me parece, seria esse. Agora, uma coisa me parece absolutamente impossível de não comentar. Porque dizer que DPJ é necessário para todos os casos de responsabilidade tributária, como em determinado momento parece sugerir o acórdão produzido por essa corte, jogar uma nuvem de fumaça que nos cega, a nós. E aí eu falo como juiz de primeiro grau. A gente fica sem saber o que fazer no fim do dia. Porque vem, de fato, o jurisdicionado, com toda a razão, dizer como raios você aplica o redirecionamento baseado na súmula 435, se a corte a qual você está vinculado diz que é necessário IDPJ para casos desse timbre. É preciso muito juízo, mas vejam, mais uma vez, eu não vou aqui esticar o assunto em relação a isso, mas eu gosto de brincar com os procuradores da Fazenda Nacional, lá dentro mesmo eu falo para eles, né? A culpa é de vocês, porque o tribunal estava lá quietinho, aplicando todos os entendimentos que vinham sendo consolidados e tudo mais. Você foi lá, futucou, e aí dá no que dá. A gente espera que o Superior Tribunal de Justiça resolva, no final das contas, essa questão, mesmo que seja para dizer que é necessário IDPJ para tudo. Se disser isso, ok, nós temos a regra do jogo clara. E aí nós vamos ter consequências desastrosas, porque eu fico imaginando a instauração de um IDPJ para cada caso de encerramento inidôneo de pessoa jurídica. Imaginem o caos em que nós vamos chegar.
Se, de fato, o STJ, e ministra Regina Helena, acho que é um dos grandes nomes nesse sentido, tiver mínima noção de praticabilidade, que é um dos princípios reinantes, um dos princípios mais importantes do direito contemporâneo. Praticabilidade. Nós não podemos tomar decisões, deliberações que sejam impraticáveis, por mais que elas tenham coladas a si todos os fundamentos do mundo. Se não for praticável, nós estamos lançando o jurisdicionado num abismo em que talvez já se avizinhe. Né? Eu não sou, isso não é pessimismo, não, meus caros, ao contrário, eu sou bastante otimista, eu só estou tentando lhes falar que nós estamos, em termos de contencioso tributário, Renata, nós estamos na beira do abismo já. Nós, Judiciário Federal, em particular, nós já estamos na beira do abismo. Por isso é que se fortalecem os mecanismos alternativos de solução de conflito. É melhor obter uma transação do que obter uma resposta aleatória que vem de surpresa, que surpreende a todos os jurisdicionados, surpreende a própria Fazenda naquilo que ela postula. Vejam, o fortalecimento dos mecanismos alternativos não está ligado apenas à elevação do grau civilizatório, porque nós saímos da era de Aquários e vamos para outra era em que as pessoas ficam mais bicho-grilo e não querem brigar. Não se trata apenas disso. Eu tenho um terceiro que é responsável por fornecer resposta. Se eu não tiver confiança na resposta dada por esse sujeito, talvez seja melhor eu negociar aqui com o meu ex-adverso, que deixa de ser meu ex-adverso e passa a ser meu parceiro na produção de uma resposta. E isso é extremamente forte, fortíssimo, se os amigos pararem um minutinho para lerem o projeto de arbitragem tributária, originalmente produzido pelo senador Anastasia. É um projeto direcionado para execuções fiscais de potencial econômico expressivo, porque não é a pessoa física devedora de conselho profissional ou essas empresinhas devedoras de crédito declarado e não pago, porque não tem caixa efetivamente, que vão contratar a peso de ouro uma câmara de arbitragem para resolver o seu específico conflito. Então, vejam, se nós não damos confiança ao jurisdicionado na solução de questões tributárias, o jurisdicionado que tem potencial econômico buscará um lugar onde ele sabe que as pessoas mantêm a sua cabeça em cima do pescoço, mesmo que isso custe. Talvez custe menos do que o tempo que o judiciário leva para oferecer respostas que às vezes não são respostas, como no caso, perguntas foram lançadas nesse sentido, como no caso da base de cálculo de PIS, COFINS. Quanto tempo para descobrir qual era o ICMS que você vai excluir? E até hoje nós temos execuções. Pergunta direta nesse sentido, o que você faz com uma execução fiscal de PIS, COFINS, em que você tem o inflacionamento da base de cálculo pela inserção de ICMS? Se você tem uma decisão do Supremo dizendo que a base de cálculo precisa ser revisitada, precisa ser revista. Como que a gente procede nesses termos? Vejam, solução nós tivemos produzida pelo Poder Judiciário, mas a concretização dessa solução demanda uma operação prática, vejam a questão da praticabilidade de novo, né? Uma demanda de ordem prática que precisa ser apresentada. Aproveitando o ensejo desse assunto, para aqueles que fizeram a pergunta, nesse caso do ICMS, na base de cálculo PIS/COFINS, como é que você faz para glosar o valor, no caso, e também nos casos de contribuição previdenciária, quando você consegue destacar valores que foram reconhecidos como não componentes da base de cálculo da contribuição previdenciária. Nós não temos metodologia fechada para isso. A primeira diretriz, eu particularmente adoto, sugiro que meditem, pensem sobre isso,
né, é a origem do crédito. Eu olho para a certidão de dívida ativa e vejo qual é a origem do crédito. O crédito foi declarado pelo contribuinte, a origem é uma DCTF. Se a origem é do contribuinte, se o crédito foi declarado pelo contribuinte, me parece que a única solução que eu consigo construir nesse momento é dizer: o ônus é seu, você calculou, você recalcula. Mas eu não tenho como, porque os documentos já foram incinerados, etc. Então, ok, a solução já está dada. Fica mantido o crédito do jeito que você declarou. Não tenho como fazer o giro do planeta lá Superman, né? Fazer com que o tempo volte para que a gente reapure esses valores. Agora, coisa completamente diferente é crédito tributário fruto de lançamento de ofício. E isso aparece textualmente na CDA. E aí o procurador que se esquiva dizendo a CDA vem vestida de presunção aqui, acolá, e portanto eu não vou olhar nada, ele tem que ser atribuído um prazo para regularizar, mesmo que esse prazo seja bastante elástico, porque, afinal de contas, a conta não é feita pelo procurador, isso demanda, no caso de contribuição previdenciária, tanto nos casos de contribuição previdenciária quanto nos casos de PIS, COFINS, inflacionados, a revisitação da coisa na Receita Federal. E como eu lhes disse ontem, esses órgãos eles estão se reaproximando, mas eles ainda não estão em love. Então, o tempo é longo, mas é preciso que seja revisitada pelo agente produtor do auto de infração. Se isso não acontecer em tempo apropriado, isso significa, na prática, que a Fazenda, que provocou o Poder Judiciário no sentido de expropriar o patrimônio do devedor, está sonegando ao Judiciário informações necessárias para que a atividade expropriatória seja desenvolvida. Exatamente no mesmo tom, veja, Renata, aqui é exatamente o mesmo tom, embora a roupa seja diferente, dos casos que você tinha sinalizado, os casos de restinho. Tá? Você tem a quitação supostamente parcial do crédito, e eu recomendo a todos que façam isso. É o mecanismo mais prático que existe. E eu, particularmente, faço isso. Às vezes tem, né, um bate-volta aqui do tribunal, mas isso eu compreendo perfeitamente. Eu faço orações, eu sou muito ligado a esse aspecto espiritualista, eu oro por aqueles que produzem essas decisões, né, para que, enfim, a luz ela apareça, né, um momento, ou para que um dia mudem a regra e obriguem o segundo grau a executar suas próprias decisões. Seria uma regra extremamente saudável, né? Porque decidir mandar lá embaixo cumprir do jeito que está, e aí você fica ouvindo a ministra Regina Helena Costa acertadamente fazendo discursos muito fortes sobre praticabilidade. Mas a gente só vai aprender o que é praticabilidade se a gente facear essa ideia, se a gente confrontar essa ideia. Né? As coisas, elas não são feitas no direito para ficarem presas no papel. Elas foram feitas para modificar a realidade fenomênica. Então, eu tenho que pensar como é que isso vai acontecer no mundo real. Né? Pois bem, como eu lhes dizia antes, qualquer coisa, não é só restinho, é qualquer coisa. Melhor dar uma explicada ao pessoal o que seriam esses restinhos que a gente está falando. Fala um pouco que eu tomo uma água, Renata. Não, é que ontem eu estava comentando com o Dr. Paulo um caso que eu tive, em que foi feito lá o Bacenjude, a pessoa entrou com a execução fiscal em novembro, em abril foi feito o Bacenjude num valor até maior, aí foi ajustado o valor para aquele valor que estava na CDA, e a partir do momento que foi transferido lá para. É que a gente fala, foi transferido para a União, né? Foi transferido para a União. O executado até, eu acho até que ele parou de pagar o advogado porque ele sumiu. Ele sumiu, ele falou, bom, não tem mais jeito. E aí o juiz falou assim, bom, União, tá tudo certo, quer mais alguma coisa, não sei o quê. Não falou nada. O juiz foi lá, então deu por
encerrada a execução, mas ele julgou no mérito. E aí a União apelou, falando que não, que era só absurdo, que isso era revelia, porque ele ainda precisava de um tempo para ver se ainda tinha alguma diferença, etc. e tal. E a minha decisão foi no sentido de que se tivesse diferença, ia ser uma diferença ínfima de meses, que isso daí era irrelevante na atual conjuntura e que que o processo uma hora tem que acabar, Sim, né? sim. E aí a gente estava conversando, aí conversando com você, estava conversando com o Thiago também, nosso colega aqui da execução, sobre essa questão desses restinhos, né? O que fazer com eles, né? Como que a gente lida com essa coisa, porque é uma coisa que fica atribulando o judiciário inutilmente, né? Sem dúvida. A atividade executiva, muito diferente da atividade cognitiva, ela demanda o fornecimento pelo agente provocador de elementos concretos. Se esses elementos não são fornecidos, não há como a prestação jurisdicional executiva ser dada. Por isso que todas as informações a respeito de resíduo devem ser dadas. Eu, particularmente, emprego essa linguagem que vou lhes falar agora, né? 2 linhas, né? Fale a respeito do saldo devedor no prazo de 30 dias, decorridos os quais presumir-se-á de forma absoluta o desinteresse da Fazenda no prosseguimento do processo, vindo conclusos para a sentença. Ponto. E assim vai para absolutamente tudo. Carro velho penhorado a desculpem, quase sai. Há um bocado de tempo. Vai para a asta pública, eu peço que os meus servidores, antes de encaminhar para a asta pública, olhem o trem. Tá? Olha o que vai mandar. Então, antes de mandar para a asta pública, intima a Fazenda. Diga à Fazenda se tem interesse no encaminhamento deste carro que tem 20 anos de fabricação para a asta pública. E se houver interesse, diga para mim qual é o valor. Porque o Código de Processo Civil hoje nos autoriza a fazer isso, a impor ao credor a apresentação do valor do bem, o valor de mercado do bem. E não adianta vir com a tabela FIP, né? Pelo amor de Deus, né? Não, eles não fazem nada. Tá. Pelo menos a Fazenda Nacional tem Ah. tido o bom senso de dizer não tenho interesse nesse negócio. E acaba a história com isso, sempre sob pena de desinteresse. E aí É julga sem mérito. absolutamente correta, eu acho. Sim, exatamente. Mas todo mundo sai com mérito, não? Então, a questão é de julgar com mérito, dizer que você está julgando com mérito, significaria algo, acho que muito pesado, entre aspas, em relação ao interesse fazendário, Renata, porque seria como que dizer, o crédito tributário não existe. O crédito tributário está desconstituído. E não é que o crédito tributário está desconstituído, o processo de execução é que não tem condições procedimentais de prosseguir. Eu julgo pelo 485, inciso 4, falta de pressuposto processual de desenvolvimento do processo. Existe um lado que precisa ser considerado pelo julgador nesse aspecto, conectado à cobrança indireta, meus caros. Lembrem-se sempre que a gente é chamado a fazer expropriação, a fazer a cobrança direta. Mas nem sempre a cobrança direta é viável, o que não significa que aqueles mecanismos persecutórios de incômodo tenham que ser retirados. Se eventualmente a Fazenda protestou a CDA, seguirá protestada a CDA. Se o nome do sujeito está no CADIM, seguramente estará, seguirá no CADIM. Agora, quando você coloca lá mérito nisso, há uma confusão que pode justificar uma eventual insurgência da Fazenda nesse aspecto. Talvez esse tenha sido o ponto que o procurador... É que, às vezes, também eles não explicam direito no recurso qual é o pensamento deles, né? Mas, enfim, eu faria apenas essa sugestão. E isso, me parece, cabe em absolutamente todos os casos, inclusive esses que estão relacionados à glosa do valor a ser executado. Se o valor executado é fruto de auto de infração e a Receita Federal não é capaz de glosar o valor relativo ao ICMS,
Então, eu não tenho como continuar com a atividade executiva. Eu tenho uma dúvida objetiva que retira do crédito a presunção de certeza e liquidez. Como é que eu vou executar um crédito que está com a sua presunção de liquidez e certeza comprometida em função de uma decisão que me vincula? Isso é uma questão de ordem pública. Eu, obviamente, não vou tomar essa decisão sem dar a oportunidade de a Fazenda falar: não, não tem nada a ver, não tem ICMS nenhum, mas ela fala e demonstra. Agora, o silêncio ele deve ser interpretado como desinteresse na continuidade da atividade executiva, sem prejuízo dela ser repristinada no momento em que os elementos aparecerem. Né? Muito se discutiu no passado recente, quando saiu essa decisão da tese do século, sobre a criação de um sistema de apuração por estimativa junto à Receita, porque os cálculos parecem são realmente impossíveis de serem feitos. Mas haveria a possibilidade de se apurar por estimativa. O que, desde que em consórcio com o contribuinte, me parece absolutamente legítimo. Exatamente nesse momento é que surge na lei, se eu não me engano, é a 14.195, que amplifica o conceito de negócio jurídico processual e coloca um A no final, negócio jurídico processual administrativo. A Receita Federal ela está engatinhando em relação a isso, mas ela já tem suporte normativo para fazer negócio jurídico processual na sua órbita, que naturalmente vai influenciar em todos os passos seguintes. Me parece que seria a solução mais adequada nesse contexto, nesses contextos decisórios que envolvem glosa de parte do crédito. Agora, os contribuintes, infelizmente, né, a gente tem que reconhecer os contribuintes que declararam o crédito, esses são responsáveis, me parece, diretos pela reapuração do quantum. Eu sei que isso traz consequências devastadoras do ponto de vista da confiabilidade do Brasil como país de investimento, pensando fora da caixa poder judiciário. Né? Nós vimos sendo diuturnamente colocados dentro dessa caixa, né? Ela está sendo lacrada porque querem, né? Eu não preciso dizer quem, que a gente, poder judiciário, fique lacrado dentro de uma caixa e não enxergue mais nada. Mas me parece que a resistência é a única coisa que nos sobra, não é? Que a gente abra buraquinhos nessa caixa para enxergar o que está acontecendo fora dela e dos efeitos que as decisões em matéria tributária vêm causando em termos de confiabilidade no país como um locus de investimento. Muito bem, eu acho que essas questões elas estão bem não, né? Elas estão tratadas, se foram bem tratadas ou não, mas a gente falou bastante sobre elas. Eu queria tratar com os amigos sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante e eu acho que é muito importante do ponto de vista prático, relacionado às garantias no processo de execução fiscal. Né? As coisas não acontecem de graça, meus caros. Nós conseguimos enxergar claramente um esvaziamento do contencioso tributário. Vamos pegar São Paulo como referência, capital. Né? A gente consegue enxergar um esvaziamento do Fórum Cível em relação ao debate de contencioso tributário e esse debate deslocado para o Fórum de Execução Fiscal. Um dos motivos, não é porque nós que trabalhamos no processo do Fórum de Execução Fiscal somos melhores ou piores, não se trata disso. Uma das razões mais claras para esse fenômeno está relacionada à prestação de garantia. O sujeito ajuiza ação anulatória de débito fiscal e a primeira coisa que ele quer é se livrar do efeito da cobrança indireta. Ele quer CND,
ele quer que o crédito tenha sua exigibilidade suspensa, para que esses efeitos derivados da cobrança do crédito tributário, que ainda nem foi executado, né, mas já está em estágio de formação, a atividade executiva, para que esses efeitos sejam suspensos. Muito bem. Nós tivemos a formação no decorrer das 2 últimas décadas de uma jurisprudência muito curiosa no Superior Tribunal de Justiça, que eu particularmente chamo de jurisprudência do alfabetizado, a pessoa que sabe ler, a respeito do artigo 151 do CTN. E o STJ toma como mantra a sua posição. O que suspende a exigibilidade do crédito tributário? Aquilo que está escrito no artigo 151 do CTN. Então, não existe interpretação. É só o que está escrito no artigo 151 do CTN. Então, veja, o sujeito que ajuizou uma ação anulatória, ele tem 2 alternativas. Ou ele obtém um provimento acautelador, já considerando a linguagem do Código de Processo Civil, né, de 2015, porque não se trataria propriamente de uma tutela antecipada, é um provimento cautelar. Suspender a exigibilidade nunca é provimento antecipatório, né? A não ser que a gente entenda que exista sentença para suspender ad eterno o crédito tributário, né? Houve juiz lá no passado bem remoto que fazia isso, não é, Tânia? Que dava liminar e depois não julgava nunca mais e aí pronto, estava resolvida a questão. Mas isso tempos muito, muito, muito remotos. Eu falo isso para vocês enquanto eu era advogado. Eu passei por isso, aproximadamente 30 anos atrás. Pois bem, essa alternativa. E a segunda alternativa, depósito do montante integral do crédito tributário. Quem tem disponibilidade de recursos, naturalmente, teria essa alternativa, mas ela economicamente não vale a pena. Do ponto de vista econômico, eu não vejo nenhum problema em aplicar raciocínio econômico para a estruturação de estratégia processual. Absolutamente nenhum problema. As lides tributárias, elas tratam de dinheiro, portanto, a estratégia tem que ser fundada em aspectos econômicos. Então, vejam, se eu preciso de caixa, eu não vou dispor do dinheiro para ficar na conta judicial, a conta de pagamento provisório. Tá? Então, vejam, diante desse cenário muito curioso, né, em que a interpretação não é interpretar, é ler simplesmente o dispositivo, buscou-se uma alternativa. E a alternativa está na Lei 6.830 de 80, porque, segundo ela, o crédito tributário executado pode ter a sua quitação garantida por 4 diferentes recursos. Depósito, coincide com 151. Fiança, apólice, bens, quaisquer, desde que não seja dinheiro, porque senão cairia em depósito. Né? Bens quaisquer, do próprio executado ou de terceiros. Muito bem. É conhecido de todos o fenômeno, né, da cautelar antecipatória de garantia. Essa é uma questão que ficou sendo debatida durante algum tempo na jurisprudência, e vejam que coisa curiosa, o próprio STJ, talvez fazendo a sua meia-culpa, disse definitivamente que é direito subjetivo do devedor da fazenda pública antecipar a prestação de garantia através de um instrumento cautelar que seria proposto antes da execução fiscal. Desde que o crédito exista, desde que ele tenha sido constituído, eu posso ofertar em garantia qualquer dos mecanismos que está lá descrito na Lei 6.830 e o preferido do mercado, sem dúvida nenhuma, é a apólice de seguro por razões de natureza econômica. Esse quadro, percebam, os amigos, faz com que nós tenhamos um deslocamento do contencioso que debateria esse crédito, e a princípio numa ação anulatória no Fórum Cível, para o Fórum de Execução.
eu antecipo a garantia, obtenho o efeito derivado necessário, que é a suspensão da exigibilidade por via transversa, através do artigo 206 do CTN, que o 206 do CTN é aquele que diz que a penhora ou a prestação de garantia, ela tem efeito liberatório de certidão, que é o que se deseja em última análise, não é? Pois bem, proposta essa cautelar, nós temos o efeito liberatório e, na sequência, a propositura da execução, com o oferecimento de embargos que operariam como um sucedâneo da ação anulatória, também em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual embargos e anulatórias são ações que estão exatamente no mesmo patamar. Formalmente são distintas, mas materialmente são idênticas, geram o mesmo resultado materialmente falando. Por isso é que se diz que embargos em confronto com anulatória geram litispendência, provocam o efeito da litispendência. Muito bem. Percebam que nós temos, em função de um detalhe, que é a maior amplitude da possibilidade de garantir a satisfação do crédito em execução do que na ação anti-exacional, em que eu tenho um microsistema de garantias, em função desse detalhe, nós temos toda uma revisão de estratégia processual que implica o turbinamento dos processos que transitam no fórum de execuções fiscais. Agora, evidentemente que eu não estou falando para os amigos de questões, nesse contexto, de questões que são de pequena monta, questões menos relevantes. Estou falando de casos expressivos em que a garantia envolve uma movimentação financeira considerável. E percebam que, com isso, voltando àquilo que nós estávamos contando ontem, aquilo sobre o que nós estávamos conversando ontem, será que não é momento da gente definitivamente entender que divisão competencial baseada em procedimento é um equívoco? Pode ter sido um acerto no passado, mas hoje é um equívoco enorme, porque fica provocando esse tipo de mutação. Eu sinto como se nós estivéssemos sofrendo um processo de mutação genética. Nós temos uma justiça transgênica em que o crédito tributário passa a ser discutido na vara que supostamente seria especializada em expropriar patrimônio. Algo que subverte completamente o sistema e reforça um outro efeito muito curioso, para não dizer desastroso, que é aquele efeito Downtown Abbey que eu falei para vocês ontem, né? O juiz que está no porão nas 2 primeiras horas do dia, cuidando de bacenjude de auxiliar de enfermagem, e nas outras horas do dia, ele sobe para a parte social para tratar das antecipações de garantia, da expedição de CND para as decisões sobre IDPJ, sobre grupo econômico, análise de documentos, questões que são absolutamente intrincadas e que demandam do juízo uma especialização de verdade. Não é essa especialização à la provimento, execução e ações derivadas. Isso não resolve absolutamente nada. No fim das contas, percebam que nós temos uma teia. É impossível a gente falar sobre execução fiscal contemporânea, não a execução fiscal lá do Araquém de Assis, década de 70, 80. A execução fiscal, nada contra, pelo amor de Deus, porque as coisas vêm de algum lugar, não é? Mas a execução fiscal de hoje, ela está envolvida numa trama, numa teia de problemas que não tem como ser resolvidos de forma,
varejinha. Então, agora eu vou tratar desse probleminha, porque vai respingar em outro. Nós precisamos fazer uma revisão paradigmática geral do que nós desejamos em termos de contencioso tributário, especificamente dentro do plano executivo. Eu queria, antes de ir para as perguntas mais microscópicas, eu queria falar sobre um outro fenômeno, Renata, que eu acho que dialoga. Eu marquei aqui ele em relação a 4 perguntas diferentes, né? Perguntas que se repetem sobre quais as alternativas que podem implementar maior celeridade, quais as alternativas para as execuções microscópicas, para aquelas de pequeno valor, para Isso tem incomodado muito, né? A gente percebe nas perguntas, bastante. né? Eu achei uma expressão aqui curiosíssima, adorei, amei. Qual foi? Os exequentes, o exequente anão, a NTT, não sei mais o que, etc. e tal. Eu achei fantástico isso. Mas, assim, percebam, meus caros, eu percebi isso pela quantidade de questões em torno desse assunto. Percebam, façam autoanálise, isso é tão importante, eu acho, né, para a gente se manter mentalmente sadio, né? Percebam como a gente está se deixando influenciar pela prestação, pela necessidade goela abaixo jogada na gente de prestação de tutela jurisdicional em quantidade. A gente está preocupado com as milhares de execuções de conselho. Eu não estou tão preocupado com os casos de DPJ, porque eu tenho 12 DPJs na minha vara. Eu não estou tão preocupado com os casos que são milionários, porque são poucos casos, mas eu estou muito preocupado em fazer número em relação a essas coisas todas. É compreensível, absolutamente compreensível, não tomem isso como uma crítica, mas isso é expressão clara, me parece, de como nós estamos nos deixando influenciar por esse impulso descontrolado pela produção de números, ainda que isso não signifique nada do ponto de vista do apaziguamento social. Porque você não vai criar, você não vai gerar apaziguamento socioeconômico, tributário, resolvendo milhares de ações que tratam de anuidade de conselho, enquanto você tem uma macro execução contra contra a Petrobras. Essas questões, elas precisam ser ponderadas. Tudo é importante, sem dúvida nenhuma, tudo é importante, mas nós temos que botar atenção sobre o nível de importância que a gente está atribuindo a determinadas coisas. Muito bem. Caminhos temos? Temos. Nós precisamos cobrar da SECOM uma atividade mais efetiva. Não adianta SECOM, Central de Conciliação, que só recebe processo depois que eu, na minha vara, expedi a carta de citação. Aí fica fácil. Aí dá vontade de falar, vai para o inferno. Né? Deixa que eu cuido sozinho do negócio, porque dá um trabalho desgraçado. Né? E outra, se a citação é negativa, a SECOM não vai fazer nada. Eu sei que é uma questão complexa, eu sei que é uma questão difícil, mas, meus caros, não existe resposta fácil para isso. De fato, não existe. Né? Outra possibilidade, busquemos a experiência como do doutor Emanuel, lá de Blumenau, Santa Catarina, mas, assim, nós vamos ter que criar uma estrutura. Eu já tive a oportunidade de profligar essa ideia, não ressoou absolutamente de forma nenhuma sobre a criação de pelo menos uma unidade no Fórum de Execução Fiscal que fosse especializada num processamento fast track dessas execuções anãs.
E aí você põe um juízo para fazer o batidão daquele negócio. É sim. possível? É, mas assim, você segrega as coisas. Essa seria uma alternativa. Nós poderíamos pensar nisso. Agora, se nós não chegarmos a nenhuma conclusão em relação a esse assunto e nós continuarmos sendo perseguidos pelos órgãos de controle sobre o número de processos microscópicos que nós ainda temos para resolver, se esse estado de coisas continuar, daqui a algum tempo, nós só vamos ter processos à la Jeff. Nós vamos ser um grande Jeff, com o Fórum de Execução e o Fórum Civil. Todo mundo se fundindo para cuidar de coisicas, porque as coisonas não vão vir para nós. Os mecanismos de desjudicialização para a solução dos grandes conflitos estão batendo na nossa porta. Por isso que eu disse, Renato, que a gente não está se jogando ainda no abismo, mas nós estamos na beira do abismo, no sentido de perder a nossa competência para a solução de grandes casos por incompetência no trato das questões miúdas. Uma das grandes saídas, sem dúvida nenhuma, seria o Supremo Tribunal Federal rever a tese da bagatela. E aí, mais uma vez, eu os exorto a todos, numa união, a mesma novena que nós estamos fazendo, né, para que juízo seja colocada na cabeça da Corte Suprema para que essa questão seja E seja esse resolvida. teu raciocínio é interessante, porque ele não serve só para execução fiscal, é uma coisa geral, né? Que a gente vê em todas as competências, se a gente se bobear, né? Exatamente, Então, acho que exatamente. até, sei lá, direito de família, no criminal com certeza também, porque a gente, às vezes, a gente tem um processo na mão que é uma operação, que é uma bomba, que é um negócio super complicado, mas você tem, ao mesmo tempo, um flagrante do toxicômano que furtou a câmera de vídeo do Caixa Econômica Federal, e aí você tem que fazer a custódia, etc. Tem todo um processamento inútil para isso, Ah, né? Então, talvez isso seja um caminho, eu não sei. Eu sim, tenho uma visão muito crítica nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu falo isso não para que ninguém fique deprimido, mas talvez até esse seja o caminho natural para a gente ganhar algum status civilizatório, quiçá o judiciário cuidar da proteção dos desvalidos e você, os que é, não são se resolvem sozinhos. Talvez seja esse o fim da história, o fim das coisas, mas hoje a gente está num sistema híbrido, porque a gente vê o Supremo Tribunal Federal produzindo teses tributárias bastante importantes que precisam ser aplicadas nas instâncias ordinárias por alguém. E essa aplicação envolve um raciocínio que às vezes é muito sofisticado. Você fazer a operação de subsunção, porque o Supremo, o STJ, eles estão operando como verdadeiros agentes normativos, produção de norma geral abstrata, e a gente precisa aplicar. Essa aplicação envolve um certo nível de sofisticação que não combina com o trato de questões miúdas que precisam ser lidadas num ambiente que eu acho, sem dúvida nenhuma, o mais apropriado. Nós já temos as bases aqui na terceira região para isso, que é a central de conciliação, desse o nome que se dê a isso, conciliação, mediação, transação, não importa, mas desde que libere o juízo e a sua força de trabalho para as questões que são mais expressivas do ponto de vista financeiro. e foi o que você falou ontem, né? Você falou ontem da questão que eu acho que a gente não para muito para pensar no judiciário, a gente não tem aquele pensamento de empresa, do quanto vale, quanto custa, né? Melhor dizendo, quanto custa a nossa hora, né? A nossa hora de trabalho é cara, a hora do juiz, a hora do servidor. E a gente fica gastando tanto para essas inutilidades, né? A gente vê, às vezes, alguns processos que não têm fim por besteira, Sim.
Exatamente. porque tá lá executando um restinho, ou porque tem um bem apreendido e ninguém sabe o que faz com aquele bem apreendido, que é um cacareco, enfim. Exatamente. E a Exatamente. gente fica lá, É, gastando mais do que. é. Eu queria fazer, Renata, Hum, um comentário aqui frente a uma pergunta que eu achei muito interessante, na sim. verdade, duas perguntas, né? Que falam sobre já que a gente estava falando de garantia, né? Era o ponto onde eu queria chegar, por fim, né? Além do que foi falado, sobre liquidação de garantia. Né? Uma coisa que eu faço questão, né, em relação à minha unidade, os meus servidores não usam essa expressão e, se usam, levam bronca. É garantia do juízo, que é a expressão mais pavorosa que existe, não é? A garantia é de satisfação do crédito que está sendo executado. O sujeito não garante o juízo, não sou eu que tenho que me sentir garantido, é a garantia de satisfação do crédito. Pois bem, acabou-se tudo. Os embargos foram julgados, nós temos lá a solução, o crédito foi mantido. Então, agora eu vou liquidar a garantia, porque a garantia é de satisfação do crédito. Então, garantias que são muito delicadas, muito complexas, sem dúvida nenhuma, fiança e apólice. Porque a liquidação dessas garantias envolvem o terceiro garantidor. Garantia fidejussória significa, em última análise, que, se não for quitado o crédito pelo próprio devedor, será quitado através do terceiro garante, da seguradora ou do banco. E o artigo 6º da Lei 6.830, ele diz textualmente que o fiador tem legitimidade passiva. O dispositivo está desatualizado porque dele deveria constar fiador e seguradora. E vejam, se o crédito não for satisfeito pela seguradora ou pelo banco fiador, a execução prosseguirá contra eles. Agora, vejam uma coisa curiosa: como é que pode prosseguir a execução contra a seguradora ou contra o banco se eles não têm legitimidade? Tem legitimidade, sim, porque está previsto no artigo 6º. A lei é muito íntegra, muito coesa nesse aspecto. Agora, vejam, um aspecto delicado: quando é que você vai fazer a liquidação da garantia? Com o julgamento dos embargos em primeiro grau? E se sobrevier a apelação? Vejam, a resposta a essa pergunta, ela demanda, me parece, não é? Primeiro, o isolamento das duas realidades. Fiança é uma coisa. Me parece que ela até custa mais caro, né? Por razões que são plenamente justificáveis, não é? Eu não posso executar a fiança antes do definitivo julgamento em desfavor do contribuinte. Isso não acontece em relação à apólice, ou não, pelo menos em todos os casos, por conta de previsões contidas no próprio contrato. E aí nós somos obrigados a ler o contrato, ler a apólice, buscar a cláusula que prevê o sinistro. Quando ocorre o sinistro? E a esmagadora maioria das empresas que contratam a apólice, talvez na sofreguidão de resolver as questões, eu quero crer que seja isso, questão de pressa, simplesmente, né? De urgência. Não prestam atenção de que a cláusula, na esmagadora maioria das apólices, que expressamente diz: opera-se o sinistro quando a ação é julgada improcedente, desde que a apelação não seja atribuído efeito suspensivo. Vejam a importância da operação do relator no tribunal. O relator tem que dizer: recebo com efeito suspensivo porque identifiquei tal ou qual perigo em mora.
mas cabe ao advogado destacar na Sim. apelação isso. E alguém está sabendo fazer isso? Não, Não. eu falo que não. Não está sabendo, a gente fala essas coisas e meus caros, a minha interlocução ela é aberta sempre, eu gosto muito de conversar com os procuradores, advogados, e veja como, de fato, o mundo não talvez esteja por acabar, viu, Renato? Porque os procuradores vêm despachar conosco. Antes eles despachavam, quando muito, com o ministro e desembargador. Agora eles despacham direto, vêm, apurrinham bastante, né? Querem conversar sempre sobre milhões de coisas chatíssimas. E Sério mesmo? Eles aparecem? sim, muito, Nossa, muito. quando eu estava na execução fiscal, acho que eu nunca vi nenhum. Então, mas isso daí é É o nosso curso. A atualidade É, sobre o nova execução execução fiscal fiscal. mudou A completamente o gente ficava paradigma. sozinho lá com aqueles E processinhos laranja, uma mais das nada. coisas que mais procurador despacha é: quero liquidar a apólice de seguro. Olha, aqui eu estou destacando para Vossa Excelência a cláusula que diz. O recurso foi recebido no tribunal e o relator nem se deu conta do pedido que a parte formulou e passou batido na questão do efeito suspensivo. Comum. Se não há explícita atribuição de efeito suspensivo, prevalece a regra legal sobre efeito exclusivamente devolutivo, o que significa que você vai ter que executar a apólice seguro. Quando você dispara a atividade de execução da apólice, você coloca a empresa, sem dúvida nenhuma, né? Como diriam lá, lá em Paris, né, Tânia, no cul-de-sac, você está lá na encruzilhada. E aí, o que o sujeito vai fazer? Ou ele deposita, porque senão ele vai perder ranqueamento com a empresa, com a seguradora com a qual ele mantém relação, ou então a própria seguradora vai ser submetida ao desgosto de ter que depositar sob pena de correr contra ela a execução. E aí, vejam, eu tenho o efeito que eu tinha comentado antes, né? Não é um terceiro isolado, ela entra no polo passivo. Aí ela passa a ter contra ela um efeito deletério junto à SUSEP, porque para ela se manter rígida junto à SUSEP, a seguradora não pode ter contra si demandas executivo-fiscais pendentes. E ela pode discutir o crédito? Não pode discutir o crédito, porque a sua legitimidade é derivada exclusivamente da sua posição de garante. O que pode discutir? A qualidade que lhe foi atribuída de responsável pelo pagamento daquele crédito. Não pode dizer, a cláusula foi mal interpretada, eu tenho discussões nesse sentido. Não era momento, não era isso, não era aquilo. Mas vejam, a gente precisa olhar com bastante cuidado. Eu fiquei muito feliz quando eu vi pergunta formulada nesse sentido, porque demonstra que o assunto vem sendo, de fato, debatido nas localidades de origem da pergunta. Né? E também sobre liquidação, toda garantia prestada em dinheiro, meus caros, tem a sua liquidação efetivada mediante transformação, como a doutora Renata falou antes, transformação do depósito provisório do pagamento provisório em pagamento definitivo. Eu não me lembro o número da lei, mas já há algum tempo, para fins de manobra orçamentária, os depósitos tributários não são mais depósitos, orçamentariamente falando. Eles são lidos do ponto de vista do orçamento público, eles são lidos como pagamento. Entra na contabilidade pública como pagamento, mas um pagamento provisório. Duas palavras que se autorrepelem, né? Porque um pagamento nunca poderia ser provisório. Uma Mas, maquiagem enfim. isso aí, é uma maquiagem do orçamento. Total, absolutamente, né? Maquiagem orçamentária. E aí, quando há definitivização da questão, o pagamento provisório é convertido em pagamento definitivo, que não muda nada, porque ele já está no orçamento desde antes. Tá? Mas
vejam, liquidação de garantia expressa em dinheiro, não importa se eu estou falando de dinheiro depositado voluntariamente ou se de dinheiro que foi penhorado via Sisbajude, Bacenjude, não importa. Se a garantia está expressa em dinheiro, a liquidação acontece mediante a aplicação desse mecanismo, o que significa extinção do crédito tributário, 156, inciso 1º. Se embargos estiverem pendentes, não importa se em nível de recurso extraordinário, você matou os embargos. Então, vejam, a liquidação de garantia nunca expressa em dinheiro nunca pode acontecer antes do trânsito em julgado, sob pena de sonegação do acesso à jurisdição. Você garantiu o acesso à jurisdição, só do ponto de vista formal, a não ser que se aplique uma tese que eu vi uma vez aplicada, e eu confesso para os amigos, eu não tive outra alternativa senão rir muito. A tese que anuncia que nessas hipóteses a ação é automaticamente convertida em repetição de indébito. Então, o sujeito entrou com uma ação anulatória, depositou, ele ainda está discutindo, converte o pagamento provisório em definitivo e espera julgar. Se ganhar, a gente pede um precatório depois. Isso é materializado e assinado pela autoridade jurisdicional. Mas vejam, como existem autoridades jurisdicionais que resolvem fazer base sem júri como ato inaugural do processo, isso é um detalhezinho, né? Nós podemos ter aí coisas as mais diversas. A pergunta que suscitou Nesse esse... caso que você falou do Bacenjude inaugural, o que acontece que quando chega aqui no tribunal, eles vêm, né, falar, olha, fizeram o Bacenjude inaugural, sem o contraditório, não sei o quê, mas aí quando vem nas contrarrazões, a União fala assim, mas a gente não ia querer nada mesmo, a gente só ia querer o dinheiro, então pra gente tá tudo bem. Aí complica, né? Sem dúvida, como se a lei de fato não existisse, né? Citado, o devedor ele tem a prerrogativa de, em 5 dias, tudo bem que se fizer fora do prazo, aí você vai para a regra vinculativa do STJ, penhora preferencial recai sobre dinheiro. Mas penhora é um ato de força que depende do esgotamento da chance, da oportunidade que a Lei 6.830 dá ao contribuinte de fazer ofertar a garantia que repute menos onerosa para ele, não Você é? vê alguém aceitando? Quando o devedor oferece bem garantia, você vê alguém aceitando? Porque me dá a impressão que os novos exequentes, agora que tem a possibilidade do passe injusto, eles não querem mais nem saber. Eles nem. Não, Renata, eu não tenho essa experiência. Talvez pela Assim, maneira essa como é a uma, gente uma trate sensação que eu tive, não sei se eu estou errado. o meu despacho inicial, ele tem 2 folhas, é padrão, e eu faço questão de consignar tudo isso. Tá? A lei diz textualmente, os contribuintes será citado para, em 5 dias, exercitar essas prerrogativas. Você tem 5 dias para fazer isso. Se você não fizer isso, o ato subsequente será penhora sobre os ativos que você tem em seu nome. Se a Fazenda Nacional não rola isso comigo, mas essas outras fazendinhas, Os anões. se vem com graça em relação a isso, eu digo, a matéria ela está preclusa, porque você tomou conhecimento do meu despacho inicial e não agravou. Então, não venha pedir coisa que não está compatível com as diretivas do despacho inicial. Agora, evidentemente que aqui ou acolá a gente vê coisas que são equívocos, né? Eu procuro, às vezes, conversar com os advogados e dizer, meu filho, não oferece estoque rotativo em garantia, porque estoque rotativo é feito para vender. Então, eu nunca vou poder receber os seus embargos com efeito suspensivo, porque não existe perigo em mora numa situação como essa, né?
Oferece alguma coisa que tenha potencial econômico, porque a garantia é de satisfação do crédito, não é garantia do juízo. Não sou eu que tenho que me sentir garantido, é o crédito que tem que ser satisfeito, né? Não dá para você oferecer em garantia coisa que não seja comercializável. E a gente tem que fazer esse juízo de valor, não é um juízo jurídico, não existe uma tabela do que é aceitável ou não é aceitável. De tanto repetir a mesma história, de tanto repetir a mesma história, a gente acaba criando uma relação mais amistosa com os credores no trato dessas coisas. Eu não fico olhando para saber se agravou, se não agravou, se decidiu diferente, se não decidiu, porque essas coisas não me dizem respeito. Mas eu quero crer que o nosso fluxo na vara caminha relativamente bem nesse aspecto, porque fosse de outra forma, a central de astas públicas teria que ser extinta. Nós não teríamos mais astas leilão. Isso seria não seria nada mal, né? Mas que a doutora Leslie Gasparini não nos ouça. Ela tá aí, ela tá Mas ouvindo. mas que dá um trabalho danado fazer asta pública, né? Sim. Mas você só faz asta pública se você tem penhora, inclusive fruto de nomeação efetivada E de pelo preferência com, como contribuinte. você falou, com bens úteis, né? Lembra no começo das astas públicas, era Pois a é. relação de bens era assim, era um absurdo, só tinha porcaria, coisa que não ia vender nunca, Sim, né? sim, estoque rotativo de indústria de coxinha. É. Eu lembro da Ah, máquina de sorvete também, do máquina de industrial, sorvete, enfim. roupa íntima. Eu me lembro de presidir um leilão, e aí iam sempre as mesmas pessoas, né, Ah, no leilão, e um sujeito já falecido, ele levantou a mão e falou assim: eu vou levar esse estoque de roupas íntimas. Eu estou falando roupas íntimas para não dizer para os senhores o que estava lá no edital, tá? Mas, enfim, eu vou levar porque eu gosto muito do senhor, ele estava se referindo a mim, né? ah. Para que o senhor fique livre desse negócio, porque é muito feio ter que anunciar isso de novo, né? Mas, enfim, o fato, meus caros, é que os caminhos definidos pela lei são tão claros e é tão fácil seguir a lei, né? Desde que a gente não fique sob esse. Ninguém pressiona ninguém. Nós é que nos deixamos pressionar por essa sanha de fazer resolver os milhares de casos. E aí, então, vem as soluções mirabolantes, né? Vamos atirar primeiro no executado. Se ele não sobreviver, já resolvemos um problema. É um a menos, né? Então, tiro o dinheiro da conta dele e depois avalio o que fazer. O dia que a lei disser expressamente que a execução tramita dessa forma, eu vou ser o primeiro a aplicar. Uhum. Não existe, me parece, Estado democrático de direito, a revelia de legalidade, ou uma legalidade que dependa de uma interpretação tortuosa, que passa por não sei quantos artigos e que tem lá no fundo, no fundo, no fundo, guardado no coraçãozinho do intérprete, o desejo oculto de ter uma estatística bonita. Dentro desse assunto, apareceu uma última questão que eu queria aqui comentar, antes da gente encaminhar, se for o caso de ter outros Tem um questionamentos, monte aqui no chat, eu vou te mandar aqui pelo WhatsApp. é, sobre o sistema Comprei, que está na plataforma Regularize da Procuradoria da Fazenda Nacional, não é? É um dos mecanismos que foi recentemente criado pela Procuradoria da Fazenda Nacional para tomar para si a atividade que seria desenvolvida nas astas públicas. A pergunta ela indaga sobre a eficiência desse sistema. Eu não tenho condições de responder, mas eu queria, de fato, fazer o comentário nesse sentido para reforçar com os amigos a ideia de que onde nós falhamos, talvez
seja na precipitação de um juízo de valor que o exequente fará. Ah, eu não vou aceitar o bem porque eu sei que o exequente não vai aceitar. Eu não vou aceitar o bem porque eu sei que o tribunal vai reformar a minha decisão. Eu não vou aceitar o bem por qualquer outro motivo que não seja a minha própria convicção. Meus caros, a própria Fazenda Nacional criou um sistema eletrônico de venda de bens constritos para a satisfação dos seus créditos. Um sistema eletrônico supostamente seria mais eficiente que o sistema analógico, que é praticado pela central de astas públicas, porque, naturalmente, tudo que envolve tecnologia tem um nível de expansão muito mais expressivo, e isso é um indicativo claro de que talvez a gente esteja decidindo por preconceitos a respeito do comportamento fazendário. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que o melhor dos mundos, o tribunal faria um grande serviço se coadjuvasse essa ideia de expansão dos recursos produzidos pela PGFN para as demais procuradorias. Por que não coloca à disposição das demais procuradorias, inclusive para os conselhos profissionais, o robô de localização de patrimônio, para que o conselho promova ação já com indicação de patrimônio e pare de ficar despejando aquele monte de ação em que o sujeito tem o desplante de pedir aquilo que eu comentei ontem, Renato. Ele propõe a ação para pedir para o juízo fazer o Serasa para ele. E se a gente diz que não vai fazer, o relator no tribunal, em decisão monocrática, como se isso fosse uma questão sedimentadíssima, tá? O relator no tribunal diz, vai fazer sim. E é por isso que eu digo que o mundo ideal é decidiu, cumpre você mesmo. Decidiu, cumpre você mesmo. Para sentir na carne o que isso significa, a quantidade de servidores do seu gabinete que você teria que deslocar para ficar manipulando um sisteminha, deixando de produzir aquilo para o que o judiciário foi projetado. O judiciário não foi projetado para ser despachante. Eu acredito que não. Né? Ele foi projetado para outra coisa. Tá? De modo que... E a questão da teimosia também? Então, A gente vê que existe uma discrepância grande da primeira e da segunda instância em relação ao uso da teimosia. Tem muitos juízes que restringem, até por critérios. Acho que vocês mesmos podem explicar melhor do que eu, por critérios operacionais, não é isso? O problema é operacional. Então, o problema é basicamente mas a gente operacional. chega no tribunal, parece que é comum, né? Todo dia? E aí o servidor tem que olhar todo dia. E aí, se você tiver 1000 casos na teimosinha, você tem que olhar os 1000 casos por Você tem que, olha, eu defiro a teimosinha por 3 vezes, eu estabeleço um limite de 3 vezes, o servidor que cuida disso, ele tem um plano de ação. Então, ele faz por blocos. Ele vai fazendo por blocos justamente para ter a possibilidade de controle, porque nós não temos, infelizmente, né? Mais uma vez aqui, eu vou fazer a minha declaração de amor ao PJE, né? Mas é porque a gente não pode dizer outra coisa, senão que ama o PJE, né? E eu declaro meu amor ao PJE, mas ele precisa interoperar. Sim. Precisa interoperar, porque esse sistema que depende de controle paralelo feito num caderno é realmente algo que suscita, né, uma reflexão. A gente precisa de um auxílio psicanálise para a gente cuidar dessas coisas um pouco melhor. Então,
de fato, Tá. os colegas têm toda a razão. Eu acho que esse apelido é horroroso, né? Enfim, mas a Bom, teimosinha é, de fato, um imperativo, precisa, porque a penhora de ativos ela é só fotográfica e ela não pode ser fotográfica, ela tem que ser em formato de filme. Você tem que ir lá e como se você estivesse bloqueando a conta, né? Então, pega os ativos durante um determinado fluxo de tempo. Só que nós não temos um sistema que opere com isso. Simplesmente não funciona, e aí os nossos servidores, além de cumprir as decisões do tribunal e fazer o Serasa para o exequente, Ah, não. ele ainda tem que ficar fazendo o controle diário da teimosinha, porque isso também é outra coisa muito séria, Renata. Se você penhora em excesso, você tem que, de ofício, fazer a liberação no prazo estabelecido em lei, sob pena de responsabilidade pessoal do juiz. Uhum. Influência na lei de abuso, né? Uhum. Eu te mandei algumas perguntas no WhatsApp também. Ah, é? Tá. Você quer abrir perguntas aqui para o pessoal que está aqui presencial e você quer dar uma olhada, né? Tem algumas que eu te mandei aqui que estão no chat também, que eu te mandei pelo WhatsApp. Tem algumas perguntas que eu até poderia passar aqui se a gente tivesse um pouco mais de tempo, mas eu acho que elas são questões bem objetivas e eu posso responder por escrito Uhum. e encaminhar no mesmo documento depois para que o destinatário não aparece aqui, né? O perguntador não aparece. Mas eu acho que Aqui não, né, a Márcia? escola tem o controle do perguntador, porque aí Tem? dá para encaminhar a resposta. São questões bem tranquilas, e eu acho que a gente pode, se for o caso, abrir oportunidade Posso perguntar ao vivo, né? para que, se for o caso, né, de Uhum. perguntas ao vivo, e aí eu aproveito só para dar uma certificada aqui, se eu estou esquecendo de alguma coisa, porque eu estou com a sensação de que eu estou esquecendo de uma coisa relevante. Ah, sim. Os colegas, em duas oportunidades, trouxeram questões a respeito do marco inicial para contagem do prazo de prescrição intercorrente. Todas as questões relacionadas à prescrição foram sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça num trabalho excepcional, em que, de fato, a ideia de praticabilidade foi levada a efeito. Eu recomendaria aos amigos que têm interesse no assunto e que trouxeram a pergunta, que consultassem o recurso especial 1.340.553. 1.340.553, que dá parâmetros bem objetivos sobre a contagem da prescrição intercorrente e de forma vinculativa, né? Hoje nós não temos mais nenhuma dúvida a respeito disso. Tomem cuidado apenas com a prescrição. Nós temos hoje, né, no nosso sistema, prescrição ordinária, prescrição intercorrente e prescrição para redirecionamento. A prescrição para o redirecionamento, embora idealmente esteja submissa ao mesmo conceito da prescrição intercorrente, acontece no curso do processo, porque o redirecionamento é intercorrente, né? Ela é submetida a um outro método de contagem. Então, são três, fundamentalmente, as modalidades de contagem, né? Prescrição intercorrente, que vem definida nesse recurso especial que eu mencionei para vocês. A prescrição ordinária é a de sempre, desde que constituído o crédito, passa a fluir, né, a prescrição, salvo, naturalmente,
a superveniência de alguma causa obstativa. Eu não gosto de falar causa suspensiva da contagem do prazo de prescrição, porque sempre aparece alguém dizendo que, se suspendeu, eu depois volto a contar pelo que remanesce. Não, bem, não conta pelo que remanesce. Você começa a contar tudo de novo, é como se fosse interrupção, mas para não usar um vocábulo que tem um sentido técnico próprio, usemos aí um outro, enfim. E temos a prescrição para o redirecionamento, que está num acórdão paradigmático também, não tem o número aqui, lamento, mas não pus na cola. Ministro Herman Benjamin, se eu não me engano, relator, não é? Muito obrigado. Tema 444, e são duas variantes que são fixadas nessa decisão produzida pelo STJ. Então, hoje nós temos muita tranquilidade no trato dessa questão, porque, de fato, nesse assunto, o STJ cumpriu com louvor o seu papel de orientador das instâncias ordinárias no trato de questões de interpretação do direito, né? O que não nos exime de analisar os fatos, né? É muito curioso, porque a subtese número 5 desse recurso especial que eu falei para vocês, a subtese número 5 diz o seguinte: o juiz deve analisar o caso concreto. Precisaria falar isso? Eu acredito que precisa, porque eu acho que deve subir tanta coisa que, no final das contas, é decidido na base da chapa, que os ministros se sentem impelidos a dizer o óbvio, né? Eu não me senti destinatário dessa mensagem, mas eu consigo compreender. Sim, sim. Eu consigo compreender essa advertência, tá? Eu estou à disposição. Sim, quem quiser Renata. fazer alguma pergunta aqui na plateia, ou no Zoom também, se quiser fazer a pergunta oralmente, é só levantar a mão ali, usar o sistema de levantar a mão. Ali tem uma pergunta aqui. Boa noite, meu nome é Robert. Queria fazer uma pergunta no sentido dos métodos alternativos à solução de conflitos. Doutor, o senhor acha que, por exemplo, a arbitragem, ela seria um caminho mais propício à solução de grandes conflitos tributários, tendo como inspiração, inclusive, a arbitragem portuguesa? Eu acredito que sim, embora eu particularmente não aprecio muito essas comparações, particularmente com o sistema português. Na Fundação Getúlio Vargas, nós temos uma interação muito grande com um grupo de Portugal, mas o contencioso tributário de Portugal inteiro é o Fórum de Execuções Fiscais da capital, administrativo e judicial. Você pega tudo, o país inteiro é o número de processos que nós temos num fórum do Brasil, da Justiça Federal. Então, eu particularmente acho que a experiência deles é bastante importante, bastante interessante, e a professora Rita Della Fera é uma grande conhecedora desse assunto. A gente tem, de fato, notícias muito positivas nesse aspecto, mas as adaptações são necessárias. Nós estamos num sistema de precedentes. Eu não consigo entender como os arbitralistas comuns entendem que a decisão produzida em arbitragem é soberana e não pode ser questionada. Num sistema de precedentes como o nosso, não é possível fazer o isolamento da decisão de arbitragem e colocá-la imune às eventuais mudanças de ventos que nós sabemos acontecem, principalmente no Supremo Tribunal Federal, né? Então, nós não podemos ter uma espécie de instância superpoderosa, que seria a da arbitragem. Um modelo que eu particularmente reputo ideal de arbitragem tributária no Brasil é aquele que se presta exclusivamente à interpretação de fato, quando nós estamos diante de uma lide que opera unicamente sobre fato, interpretação de fato. Sabe aquelas ações que só vão poder ser resolvidas por perícia?
a gente acha que isso é um nada. De fato, no contexto geral com o qual nós estamos operando hoje em dia, isso é um nada, porque a gente só se preocupa com o conselho e com a ANS, então, de fato, o resto parece nada. Mas existem leads importantíssimas sobre classificação fiscal de produto importado, o clássico dos clássicos, né? Eu gosto bastante, né? Acho que todos devem gostar bastante, principalmente as nossas colegas aqui, mas classificação de perfume, colônia, né? A gente tem uma diferença absurda de imposto de importação. Se o negócio é classificado como colônia, é uma alíquota. Se é classificado como perfume, é 3 vezes o valor do tributo. E as grandes indústrias, elas, obviamente, têm que montar estratégias, inclusive na produção dos produtos que vão ser oferecidos no mercado nacional, em função disso. Por isso que muitas vezes você vai numa viagem curta para a Colômbia e encontra uma coisa que você não encontra aqui. Por quê? Porque só produz lá, porque a alíquota é possível lá. Uhum. Se você produzir, é a mesma casa, a mesma perfumaria. Mas veja, você imagina você, juiz federal, tendo que decidir se isso aqui é perfume ou água de colônia. Me deem amostras. Eu vou usar e aí Só depois eu precisa ver a decido. fixação. Depois, Água de colônia não fixa. cara, isso é o É, tipo de absurdo. coisa que tem que ser decidido mediante intervenção pericial. Claro. E uma câmara de arbitragem, ela lida com isso com uma facilidade assim que nós não teríamos de forma alguma. Outra coisa que seria muito bem-vinda, que poderia ser colocada perfeitamente numa câmara de arbitragem, diz respeito à liquidação de questões já resolvidas pelo Supremo, como, por exemplo, a glosa do ICMS, da base de cálculo de PIS e COFINS. Ninguém está dizendo para a Câmara de Arbitragem decidir se é constitucional ou inconstitucional, se é legal ou ilegal. É simplesmente para fazer a depuração dos valores, não é? Então, eu vejo um potencial muito grande nesse aspecto, porque Tem um negócio também que é de atividade agroindustrial. Tem um caso lá. O cara que tem um negócio de maçã, então ele embala a maçã. A partir do momento que ele embalou a maçã e passou uma cera na maçã, ela deixou de ser in natura e virou industrial, e aí tem que pagar a alíquota no selo. Exatamente, Sei lá. exatamente. Tem coisas Hum. assim que são exóticas demais na legislação brasileira, né? Tem a história do coco pelado, coco sem pelo, né? Você tira o pelo do coco, você submeteu a processo de industrialização, se o coco está ainda com os pelos, aí ele está in natura. Vejam, são coisas que, de fato, o nosso sistema tributário, ele é bastante complexo nesse aspecto, né? Ele repele o empreendedorismo em função desses detalhes. E a reforma que se apresenta, meus caros, ela não vai ajudar em nada em relação a isso. Não pensem os amigos que vai descomplicar alguma coisa, muito pelo contrário, né? Eu espero revê-los, né, no ano que vem para compartilhar com os amigos as dúvidas, não propriamente no direito material, mas as dúvidas sobre as dúvidas processuais. Isso está na boca de acontecer, Renata. Se a gente tiver a criação de fato do Conselho Federativo para gerir a arrecadação do IBS, que é a fusão do estadual com o municipal, o Conselho Federativo é, idealmente, algo semelhante a uma autarquia federal. Você vai impetrar mandado de segurança contra o superintendente, coordenador, sei lá, aqui para discutir tributo federal.
Então, essas são coisas que a mim, particularmente, me assustam muito como juiz, e nos faz pensar sobre os caminhos que essa reforma supostamente facilitadora das coisas traria, porque essa reforma ela não resolve o problema do coco pelado sem pelo, não resolve o problema da colônia versus perfume, do carro utilitário versus carro de passeio, do processo agroindustrial, se você insere ou não insere a maçã. Todas essas coisas continuam presentes, nos perseguindo, A gente tem uma aqui mais. claro. Aqui no... Oi, tem uma pergunta do Marcelo. Senhor Marcelo, o senhor pode abrir a câmera para a gente Na verdade, conseguir ele tem destacar? Na verdade, o Marcelo tem várias perguntas que chegaram aqui. Eu te encaminhei pelo WhatsApp e depois você Isso. manda. A gente vai destacar e aí ele abre o microfone e pode fazer. Como chegou muita pergunta, a gente vai priorizar então quem levantou a mão. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor Paulo e a todos aí pela iniciativa do curso, muito interessante. E dentre as perguntas que eu fiz, eu gostaria de destacar duas, né? Já para, de repente, se for possível, aproveitar. Uma delas é a seguinte: na ação anulatória, existem diferenças, né, com relação ao procedimento, mas uma vez ela sendo apresentada, quando o débito já se encontra em execução, seria razoável, seria correto aplicar as mesmas normas para recebimento e efeitos da apelação aplicáveis aos embargos, por analogia e isonomia? E a outra questão diz respeito ao IDPJ, né, considerando aí o recente não conhecimento do recurso especial da decisão do IRDR aqui da terceira região, temos então que, pelo visto, seguir, né, a tese fixada no IRDR. E a minha dúvida consiste em saber que dentro das hipóteses que o tribunal considerou dispensável o IDPJ, seria a sucessão, né, a hipótese dos artigos 132 e 133. Só que, não raras vezes, elas não vêm tão claras, né? Existe uma questão ali de irregularidade, de fraude por trás, e não fica tão evidente. Eu queria saber se nessas situações, qual que é o posicionamento do Dr. Paulo sobre o cabimento ou não do incidente à luz aí dos precedentes aí Sim, sim. do IRDR. Obrigado. Imagino. Eu achei excelente as suas perguntas, viu, Marcelo? Principalmente a primeira, eu acho que a gente vai ter que resolver esse problema. É um problema a ser resolvido, né? Se a gente diz que embargos e anulatória estão no mesmo piso, elas se substituem reciprocamente, de fato, existe uma diferença bastante expressiva no trato da apelação. Se a ação anulatória está tramitando no juízo da execução, paralelamente a uma execução fiscal, impactando nela, execução fiscal, eu acho que seria adequadíssima a aplicação da regra pertinente aos embargos à execução, e não propriamente à anulatória. Eu acho que o nome em iuris, ele não definiria, não redefiniria o tratamento procedimental, sob pena de fato de você ter uma discrepância, né, entre aqueles que se antecipam propondo anulatórias e aqueles que esperam o prazo ortodoxo dos embargos à execução. Todos estão na mesma situação, então me parece que seria interessante trabalhar de uma maneira unívoca, tá? Sobre essa questão outra do IDPJ, eu particularmente, Marcelo, sugeriria que a gente usasse a ideia, né, de que os fatos são soberanos. Como a gente está falando de questão de fraude, simulação, mesmo tendo sido o caso concreto que você referiu,
classificado pela Fazenda como de sucessão, essa deve ser uma hipótese de sucessão de fato, uma sucessão que não foi formalizada, uma sucessão que tem por detrás de si um quê de sombra, de modo que seria interessante olhar para os fatos. Se os fatos trazidos pela Fazenda estão suficientemente claros, e eu consigo fazer a acomodação da hipótese no artigo 133, sucessão implicativa de redirecionamento direto. Agora, se os fatos não estão suficientemente claros, me parece que é necessário estender a cognição judicial e o caminho seria o IDPJ. Eu gostaria muito que, no fim das contas, o STJ tomasse esse tipo de deliberação. Não importa se a gente está falando de responsabilidade puramente patrimonial ou responsabilidade tributária. A questão é saber se o pedido feito pela Fazenda, direcionado ao patrimônio de uma terceira pessoa, está escorado em fatos claros, prova pré-constituída ou não. Se não há prova pré-constituída, se não há clareza a respeito desses fatos, é necessário um aprofundamento cognitivo, e isso se daria através do IDPJ. Eu acredito que esse seria um encaminhamento, pelo menos nesse momento provisório em que a gente se encontra, que talvez atenda as hipóteses que vêm tramitando aí na unidade em que você trabalha, viu, Marcelo? Bom, pelo horário, então, tem mais alguma? Só dar um recadinho, então, para diga. todo mundo que está assistindo. Então, em nome da EMAG, agradeço a presença de todos, presença física e virtual. E as perguntas, o arquivo que o doutor mandar, a gente vai disponibilizar na página do evento. Então, a gente entra em trf3.jus.br/EMAG e lá vai ter os cards de todos os eventos. Clica no card deste evento e o material fica lá disponível lá. Tá bom? A gente sempre coloca os vídeos e os materiais na página. Demora uns dias, porque a gente tem que esperar o pessoal da edição editar o vídeo que vai para o YouTube. E também tem que esperar o doutor responder as perguntas e encaminhar para a gente. Mas a gente vai disponibilizar lá e também qualquer coisa é só mandar e-mail aqui para a EMAG. Muito obrigada a todos. Bom, então, muito obrigada, Paulo. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a todos.